derretida, e com 45 anos não é idade para morrer. Aliás, nunca é idade para morrer, nem com 100 anos, né? A gente quer viver sempre. Mas triste, né? Muito triste, porque não era esperado, não. Ele sentiu alguma coisa no meio de julho, tratou e continuou se recuperando, e aí no sábado veio o problema mais sério, fulminante, né? Tá aí, ó. É muito impactante, né? A gente olhar a figura de quem nos deixou de uma forma tão prematura, e a gente tem que se segurar. Sabe que eu não convivo bem com essas coisas, e hoje, quando fiquei sabendo, já me assustei. E impressionante como ele era benquisto, né? Porque eu estava dizendo agora mesmo na passagem aqui do Conexão para cá, que para o Bogato e para o Bives, que eu fiz uma publicação, já tem 1000 e tantas curtidas, assim, mas assim, de forma acelerada, daquelas que o torcedor, que o telespectador quer dizer, pô, eu também gostava dele, eu também curto essa figura que está nos deixando. É muito triste, né? Muito triste, 45 aninhos, músico de primeira, jornalista desembaraçado, um cara diferente, né? Não era aquele ramerrão sempre, né? E é uma escola que eu também procuro seguir, né? Eu até sempre digo, eu nunca apresento um programa de rádio e de televisão da mesma forma, de um dia para o outro. Procuro sempre me renovar. Não é nem me renovar, é assim mesmo, é espontaneidade que se chama isso, né? Que a gente nem treina, a gente tem ou não tem. E ele tinha desembaraço, ele tinha presença, um cara muito legal, né? E ali até a Globo, no ano passado, anunciou que faria testes, ia fazer um revezamento, né? Para ver quem ficaria de titular depois que partiu um outro rapaz que eu não me lembro, que até mudou de área. E ele impactou tanto que acabou ficando, não houve muita disputa, não. Ele tomou conta da cadeira e nos deixou. É muito, muito chato isso, ter que anunciar a morte de um colega de 45 anos e quase unanimidade, porque unanimidade não existe, né? Nem Jesus Cristo era, mas ele era muitíssimo benquisto, senhor Maurício Freitas. Ele foi, de certa forma, nosso colega na TV Cultura em 2 passagens também, né? Ah, sim, também. Passou pelo esporte interativo. Ele começou com jornalismo na cultura mesmo, Exato. Né? Fazendo cultura, né? Jornalismo cultural, né? Sim, era músico também, Isso. Então a carreira dele não passou só pelo esporte, era uma pessoa muito querida também, fora do ar, nos bastidores. Bem lembrado, bem lembrado. Inclusive, nesse canal aqui, ele também trabalhou. Bom, as quedas, ou a queda do número de internações aí pelo Covid, em específico, nos fazem projetar uma possibilidade bem mais viável, bem mais plausível, de que tenhamos jogos em Porto Alegre ainda pelo campeonato estadual. Claro que antes tem agora amanhã, 16h, definição, mas já no final de semana o Grêmio, por exemplo, poderia jogar na Arena. Sem público, mas poderia jogar a sua decisão na Arena. E o Internacional poderia jogar no Beira-Rio. Um jogo sábado e um no domingo. Porque se o Inter for o primeiro colocado, jogará contra o segundo, né? E o Inter, estou ouvindo a musiquinha aí do tum, 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 tum. Mas, Rec, até para esse final de semana, por mais que os números hoje sejam positivos, para esse final de semana eu acho pouco provável que nós tenhamos jogos em Porto Alegre. Porque ficou muito em cima. Porque fica muito em cima o seguinte, Rec, dificilmente o prefeito vai tomar uma atitude de liberar o futebol sem ter a perspectiva de liberar outras atividades. E as outras atividades só poderão ser liberadas com a mudança de bandeira do governo do estado, mas que acontece na sexta. Está se caminhando para isso, né? Mas é que isso acontece na sexta, para o jogo sábado ou domingo é muito próximo. Tá, mas digamos então que a final de turno será ou no Beira-Rio ou na Arena, em princípio, né? Se ambos passarem, aí é no meio da semana. Aí, ok. Aí é uma E a final do boa. campeonato vai ser em meio ao Campeonato Brasileiro. Né? Em datas da Copa do Brasil. Com 2 jogos da Copa do Brasil. O jogo do Grêmio às 15 horas vai ser transmitido pela televisão. Estou até dando essa moralzinha para eles, né, que estão precisando também, né? 3 da tarde, em vez de passar aquele filme que já apareceu 800 mil vezes, né? Que eles compram aquele pacote baratinho de filmes e vão passando a exaustão. Ninguém mais aguenta ver. Né? E tem aquele outro programa também que não
não caiu no apreço popular, nem sei se já não saiu do ar. Não, já não tem mais. Não tem mais já? Não voltou. Não voltou? Não voltou. Quebrou junto com a Covid, né? Mas... Vai sair do jornal direto pro jogo. Vai sair, tá bom. Bom, mas o pessoal vai ouvir no rádio, porque amanhã são fortes emoções, a cada gol muda alguma coisa, não vai mudar tudo, né? A parte de baixo ainda tem disputa até depois do Brapel, para ver os dois últimos que vão perder dinheiro, não vão perder a presença no ano que vem, mas vão perder dinheiro. E na classificação, aí é uma projeção muito simples, né? O Internacional pega ou o Novo Hamburgo ou o Juventude, aliás, é o contrário, ou o Esportivo ou o Caxias, e o Grêmio pega Novo Hamburgo ou o Juventude. Não tem como fugir disso, né? O Juventude joga em casa, né? E o Novo Hamburgo joga contra o Grêmio. Não. Então a tendência é que classifique o Juventude, né? Tendência. Juventude, mas o Juventude tem que ganhar o seu jogo, porque o Novo Hamburgo nos critérios está na frente. Se os dois empatarem, aí classifica o Novo Hamburgo. Classifica o Novo Hamburgo porque o saldo do Novo Hamburgo é 0, do Juventude é -1 nesse momento. E no grupo do Internacional, o Caxias está em segundo. No grupo do Grêmio. No grupo do Grêmio, o Caxias está em segundo. Isso. E hoje cruzaria com o Internacional. Caxias tem 10 pontos. 10 contra 8 do Esportivo. Contra 8 do Eu estou falando de improviso porque está tudo aqui, né? O Aimoré tem 7, só que o Aimoré só tem uma vitória. Não, o Aimoré não alcança mais. Não alcança mais o Caxias. Por isso que a disputa é entre Esportivo e Caxias. E aí, no caso do Caxias, ainda existiria uma possibilidade de buscar o Grêmio, mas além de vencer e o Grêmio perder, teria que o Caxias tirar uma diferença de saldo, que é uma diferença de 4 gols agora, porque o Grêmio tem saldo 6, o Caxias saldo 2. Então o Grêmio, a tendência é que permaneça como o primeiro, e o Caxias ou o Esportivo brigando por essa segunda posição. Mas já passa toda a rodada aí. Vamos lá, Rec. Rodada toda às 3 da tarde. Na Arena Alviazul, em Lajeado, Novo Hamburgo e Grêmio. Morada dos Quero-Queros em Alvorada, Inter e Aimoré. Virou uma colcha de retalhos. Né? Virou uma colcha de retalhos. Né? O Pelotas, que está na Serra... Está aí na tela aí, ó. Vai falando aí. O Pelotas, que está na Serra, hospedado, vem ao CTL Dourado para enfrentar o São José. Na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, tem São Luís de Juí e Brasil de Pelotas. Na Montanha dos Vinhedos, em Bento, tem Ipiranga e Caxias. E no Alfredo Jaconi, Juventude e Esportivo. Todos às 15 horas, Rec. Isso aí. E a tabela também, a gente já até pode analisar junto com os nossos telespectadores, a classificação do grupo do Grêmio, né? Com quem cruza o grupo do Internacional. Está aí a classificação. O grupo do Grêmio tem Grêmio com 13, Caxias com 10. Dificilmente vai fugir disso aí, né? Grêmio e Caxias. No grupo do Inter é que está mais embatucada a coisa aí, porque o Grêmio jogando com os reservas dá alguma chance aí para o Novo Hamburgo, né? O Juventude, só confirmar aqui, o Juventude joga contra o Esportivo. Esportivo no Jaconi. É um jogo de vida ou morte para ambos, né? Porque se empatar, os dois morrem. Ou o Novo Hamburgo tem que perder para o Grêmio. O Novo... Mas assim, podem morrer os dois abraçados. Se der empate aqui em Juventude e Esportivo, o Caxias pode até perder. O que pode acontecer, Rec? Podem os dois morrer abraçados, Juventude e Esportivo. Pode, numa combinação, o Esportivo ganhar e os dois classificarem, dependendo da derrota do Novo Hamburgo. Então, quase que tudo é possível nessa combinação. Pode dar Grenal também. Pode dar Grenal também, assim como, mesmo que remota, existe a chance do Inter não classificar. Matematicamente, só o Grêmio está classificado, né? E pode repetir Grêmio e Novo Hamburgo no fim de semana. Aliás, é uma tendência. Nesse momento, estaria repetindo. Grêmio e Novo Hamburgo, Internacional e Caxias. O mando também vai se definir entre Caxias e Internacional, né? O primeiro contra o segundo mando na casa do primeiro, né? Mas o Internacional ainda não é primeiro. Claro, depende ainda da... Se der Por empate, isso que pode dar Grenal, inclusive. Se o Internacional empatar e o Caxias ganhar, o Caxias já tem mais pontos que o Inter. Mas aí vai ficar em segundo igual, Mas né? aí vai ficar em... Porque o Caxias, quando jogou contra o Ipiranga acho que tinha mais pontos e a decisão foi em Caxias, não foi? Nessa primeira fase, nessa primeira eliminatória, vale a classificação no grupo. Então, é o primeiro contra o segundo na casa do primeiro. Na final, vale a soma de pontos. Por isso que aí, na final, pode alguém que classificou em segundo jogar em casa contra alguém que classificou em primeiro. O Inter, Rec, na projeção que você fez,
numa eventualidade de o Novo Hamburgo vencer e o Juventude também vencer, isso obriga o Inter a ganhar o seu jogo. Senão o Inter está fora do gauchão. Ah, sim. Se os dois ganharem, vão a 10. Se os dois ganharem, vão a 10. E o Inter, para chegar a 10, não tem como. Tem que ganhar para ir a 11. Exatamente. É. Então, para a torcida colorada, tem que ficar de olho no jogo do Novo Hamburgo e também no jogo do Juventude com o Esportivo. Bom, o Inter vai de Praxedes, em princípio, né? Estava se desenhando uma chance mais efetiva por Praxedes. E se não aproveitar agora a oportunidade, o Cudê não vai ter muito tempo, não. E Galhardo e Fux. E já na estreia contra o Curitiba, lá em Curitiba, o Inter pode ter esse time que vai jogar amanhã. E aí é Moledo ou Fux, né? Galhardo deve entrar no lugar do D'Alessandro e o Praxedes deve ser experimentado no lugar do Marcos Guilherme. O Grêmio é reserva. Em princípio, até se especulou que o Marcelo Oliveira poderia voltar, mas aí, até hoje pela manhã, o Bruno Soares já desvendou o mistério, não tem condições, ainda está se recuperando fisicamente, foi só um bizu que passaram aí. E também surgiu uma outra especulação que não é tão nova assim, né? De uma possibilidade do Vitor Bobsin sair do Grêmio. Muita gente diz que ele ganha 100, que ganha 80. Eu descobri outro dia, o salário dele é 56, 57 mil. Depois até vou passar certinho se é 56 ou 57 para pararem de chutar, né? E o Inter doou 500 testes para a Prefeitura de Alvorada, para que fez uma negociação, hoje tudo é negociação, né? E o técnico Carvalhal, que é do Rio Ave, surpreendentemente não quis o Flamengo para treinar o Braga. Quando ele estava negociando com o Flamengo, o Braga já se antecipou dizendo que já tinha um acordo. E o Carvalhal, ele já dava a entender que não queria por causa do Covid, que a família dele, quesitos de segurança para a família, seriam pontos de decisão. Ele tem 2 filhos com problemas de diabetes e tem os pais com mais idade. Isso influenciou na avaliação dele. Dificilmente ele vai ter essa chance de treinar o Flamengo algum dia, né? É difícil. Então, ele perdeu a oportunidade, mas tem que preservar a família, né? Se é realmente isso verdadeiro, né? Porque daqui a pouco a multa que ele assinou com o Braga, lá já tinha assinado o papel, é astronômica e... A multa o Flamengo paga, o Flamengo paga. Isso é verdade. Vamos fazer um intervalo e depois nós temos vários convidados aí na sequência para você acompanhar conosco e interpretar as coisas que estão acontecendo nesta última rodada de pernas curtas do campeonato, né? Porque ainda vai ficar um jogo que nem é dessa rodada. É da primeira rodada aí pós-Covid-19, que seria o Brapel, que a prefeita ainda não liberou, né? Pelotas ainda não está liberado. Esse jogo ainda não tem lugar e nem dia. E nem se sabe o quanto vai valer. Porque se o Brasil ganhar amanhã, o Brasil ainda pode entrar na parada, né? Vai a 7, pode chegar a 10. É um que pode chegar a 10. Então, o Brasil até pode botar de novo a classificação para a gente aí, ó. O Brasil está aqui, ó. O Brasil tem 4, vai a 7 e pode chegar a 10. Mas aí vai depender que o Caxias perca, que o Esportivo não ganhe, né? E que o Aimoré também não ganhe. Mas aí vamos ver por número de vitórias. Vai chegar a 3 vitórias. O Aimoré não tem nada a ver com essa conversa. Vai depender que o Caxias perca e que o Esportivo só empate. O Brasil de Pelotas tem que ganhar as 2 para chegar a 3 vitórias e aí vai ter que recuperar também o saldo de gols, que hoje o Caxias tem 2 e o Brasil tem menos 2. Para ganhar essas partidas, teria que no mínimo chegar a saldo 0, porque seriam 2 vitórias por 1-0. Teria que tirar uma diferença de 2 gols. E o Caxias perdendo já ficaria com saldo 1. Ficaria com saldo no mínimo 1. O saldo não é difícil de tirar. E ganhar as 2 também não é difícil. Pode ganhar as 2. Por que não pode ganhar? Vai jogar agora aqui o Brasil contra o São Luís, que durante muito tempo foi lanterna. Só que o jogo nem é em Juí. Onde é que é o jogo mesmo? O jogo com o São Luís é aqui em Cachoeirinha, na Arena Cruzeiro. É verdade. Na Arena Cruzeiro. Não, e no outro grupo... Os clubes viraram o bumerangue, né? Vai para cá, vem para lá, vai para cá. Era para ter poucas sedes e houve muitas sedes e algumas inimagináveis. Alvorada, Morada dos Quero-Queros. O CT do Grêmio. CT do Grêmio, Eldorado do Sul e Cachoeirinha. Lajeado também não estava no primeiro mapa. É um time de segunda divisão. E só não entrou Gravataí porque está em reforma. E hoje se cogitou Igrejinha também. Pois é. E no outro lado, que você deu... E aí é difícil não é defender, nem criticar, nem atacar o prefeito de Porto Alegre, mas tem jogo em Alvorada.
Tem jogo em Eldorado do Sul que os caras vão de bicicleta. E aí é o seguinte, se o jogador for contaminado ou contaminar alguém, daqui a pouco vai ser ocupado um leito de um hospital em Porto Alegre igual. Porque o Eldorado não tem hospital. Não muda nada. Mas é que aí o prefeito deu uma explicação que também dá para entender. Eu administro Porto Alegre. Claro. Eu não posso administrar todos os municípios. Eu cuido da população de Porto Alegre. E mais os que vêm de fora e tal. E outra declaração que deu o prefeito, eu não tenho procuração para defender o prefeito, eu tenho procuração com a minha consciência de ponderar. Ninguém ficou sem leito em Porto Alegre para tratar qualquer tipo de doença, mesmo vindo do interior, e não só a Covid. Então, se é assim, doença que eu digo, quando precisava ser tratado, quando precisava ser internado com urgência. Porque muita gente ainda está nos corredores de hospitais esperando vaga, né? Mas aí não é aquela extrema urgência. Não é a dificuldade que normalmente se vê. Você deu os dados do Brasil, que teoricamente tem até um pouquinho mais de chance de incomodar a rodada final. O Pelotas também tem. Mas aí o Sargento Garcia tem que prender os outros. Não. Qual que é a diferença? Não, o Pelotas não tem. O Pelotas tem 1 ponto. Se ele ganhar as 2 partidas, ele vai a 7. Novo Hamburgo e Juventude tem 7. Quer me irritar. Novo Hamburgo e Juventude tem 7. Aí tem que perder o Novo Hamburgo para o Grêmio, tem que perder o Juventude em casa para o Esportivo, que também pode acontecer. Pode acontecer. E o Pelotas tem que ganhar as 2. Tem que ganhar as 2 e o São Luís... E o saldo é -4, não te esquece. É um pouquinho pior do que a situação do Brasil, que tem saldo -2. Tá bom, mas Rec, é -4. Tem que fazer uma goleada. O Novo Hamburgo perder para o Grêmio, perdendo de 1-0, já fica com um saldo -1. O Pelotas ganhando os 2 jogos... O Juventude já tem saldo -1, O Pelotas ganhando os 2 jogos fica no mínimo com -2. De -1 para -2, a diferença é a mesma. É só fazer um 2-0 num dos jogos. A situação do Pelotas e do Brasil é exatamente a mesma. Os dois têm que ganhar as 2. Os dois têm que ganhar as 2. Mas a bola deles está muito pequenininha. Já voltamos. Muito bem. 24 não, essa 24 tá louco aqui. Acho que deve estar uns 18 graus de temperatura, menos até. Eu vou até ver no meu Segundo o vamos ver aqui no meu telefone. 11 graus, sensação térmica de 10. Vamos ver aqui. 11 graus. É isso aí. 11 graus. É que o nosso marcador de temperatura endoidou de vez. 7 horas, 22 minutos e meio. Isso aí tá tudo certo. Bom, essa é uma rodada que não é aquelas rodadas eletrizantes e tal, porque o campeonato está meio down, né? Mas em algum momento pode, né? Uma zebrinha aqui, uma zebrinha ali, um golzinho aqui, outro golzinho acolá, pode dar uma movimentada. Mas vem aí a fase quente quebrada, né? Porque não tem data. Essa quebra é ruim, que vai ser no meio do Campeonato Brasileiro, numa quarta-feira à noite que alguém vai comemorar o título, mas vai comemorar o título. E aí Se o Caxias não ganhar a Taça Francisco Noveleto. Né? E pode ganhar, né? Pode ganhar. Pode ganhar. Com a bolinha que está jogando, a dupla Grenal, pode. Pode ganhar, sim. Pode ganhar. É um jogo só. Na verdade, não, são 2 jogos, né? Tem uma semifinal e uma final, né? Ele tem que passar também pela semifinal dele e o adversário dele, né? Que a tendência... A tendência, no momento, é o Caxias enfrentar a dupla caso chegue à final do turno, né? Isso. Porque na projeção atual... Vai jogar agora contra o Inter. O Caxias enfrentaria o Inter na projeção atual. Passando pelo Inter, deve pegar o Grêmio. Pegaria o Grêmio ou o Novo Hamburgo na projeção de hoje, desse momento. Agora, o que o professor Enio disse ontem aqui é bem interessante. Bom seria um clássico Caju. Bonito. Quebra um pouco a crista da dupla Grenal, que acha que sempre ganha o natural, que aperta um botão e já sai ganhando de todo mundo, e quando perde para o gramado, ou a bola é muito leve, ou não sei o quê. Aí o D'Alessandro teve aquela atitude desproporcional, antipática, né? Que não precisa aquilo ali. Um cara está no final de carreira, vai ficar marcado porque um campo era ruim, aí perdeu para o Grêmio, se desesperou. Isso Perdendo uma bola parada. Isso aí para o torcedor significa amor à camisa, significa jogar sempre com extrema entrega, mas é extremamente antipático. Um cara intelectualizado como o D'Alessandro, que pretende ser técnico, pretende ser cartola, sei lá o quê, né? Mas tem cidadania brasileira, pretende ficar por aqui. Não precisa isso aí, né? Você é tão pobre, é paupérrimo. E ainda levou de Rondão o técnico do Internacional, né? O técnico do Inter foi enquadrado como atitude desrespeitosa. E o
D'Alessandro como desrespeito e ameaça. Até porque... Eu sei, dá-lhe fora, Até porque o áudio, a reclamação do Cudê não deu para ouvir no vídeo, né? Que foi divulgado na rede social. Nem precisa isso aí, bobagem. Para quê? Perdeu o Grenal, bom, o Internacional já perdeu nos últimos tempos aí, vai para 2 anos sem ganhar o Grenal, vai para casa, fica quieto, não adianta. O D'Alessandro tem um tamanho tão forte, tão grande, que não precisa se imiscuir numa coisinha de gremista e colorado. O que interessa se o presidente é gremista? Foi o presidente que fez o gol do Grêmio ou foi o Jean-Pierre, ou contra da barreira do Inter, que abriu? Então, não interessa isso aí. Antes era um noveleto, quando o Internacional ganhava, a culpa era do noveleto, porque o noveleto era colorado. Só falta agora, chamavam de noveletão, antes de chamar de Lucianão o nosso campeonato. Não mudou nada aqui, viu, Galo? É sempre a mesma conversa aqui. Alexandre Galo, tudo bem, Galo? Oi, Rec, um abraço a todos, é um prazer falar com você. Eu estou sem o som aqui dentro, mas se me colocarem aí, até para eu não atropelar o Galo, eu não estou ouvindo o Galo. Se tiver condição da gente ouvir o Galo... Oi, boa noite. Opa, boa noite, tudo bom, Galo? Tudo bem, é um prazer falar com vocês aí. O prazer é todo nosso. E eu estava dizendo, não mudou nada aqui, viu? Minha época era o noveleto, hein? Era o noveletão, né? Bom, mas aqui, quem sabe, não sei, você que conviveu na aldeia aí, você que sempre tem uma boa leitura das coisas, né? Tem bom discernimento aí, tem uma boa verve. Você considera também, como muitos consideram, que por aqui passam a maior rivalidade do Brasil, até por essas coisinhas, né? Tudo é gremista, é colorado. A imprensa, então, Deus o livre, né? Eu sempre pergunto para os caras que estão me ouvindo, há 35 anos vocês ainda têm dúvida? Então tá bom, né? Uma hora um me chama de colorado, outro é gremista. Só que às vezes os caras dizem assim, é colorado e acrescentam mais um outro palavrão juntos. Não, a primeira parte ainda dá para aceitar, a outra não, né? Porque aí já vem uma ofensa. Eu, sem dúvida, tenho consciência que aí é a maior rivalidade do Brasil, disparada a maior. Envolve, assim, uma grande... Não só uma grande gama da população, mas é muito... É fervoroso o negócio aí no Rio Grande do Sul. Eu conheço bem a rivalidade de São Paulo, trabalhei no Rio e trabalhei em Minas também, mas não tem nada igual o que a gente passa quando está vivendo aí nessa dupla Grenal. De repente, até pela quantidade, né? No Rio tem 4, São Paulo tem 4, aí seria Minas Gerais o mais próximo. Mas é que Minas Gerais também, né? É que aqui tem mais de 100 anos de rivalidade. Lá o Cruzeiro faz uns 40 anos que passou do América, 50 anos, né? Então é uma rivalidade. Uma coisa, quando eu trabalhei aí, sabe, eu achei que assim, às vezes em alguns clubes, eu trabalhei no Atlético Mineiro como atleta, como treinador e como diretor de futebol também, que seria uma rivalidade próxima, porque também só são 2 clubes maiores assim, tem o América lá, mas não tem tanta pujança como os 2 de Minas, né? Mas o que a gente percebe é que lá em Minas, às vezes, não todas as classes sociais existem essa rivalidade, abrange um pouco as classes menores. Aí no Rio Grande do Sul é incrível, são todas as classes sociais com um nível de rivalidade altíssimo, então é toda a população engajada no azul ou é vermelho. Então é uma coisa que não existe nos outros estados. Aqui, por exemplo, uma vez o Pedro Rocha, eu não sei se o Pedro Rocha já é falecido, acho que é, né? Faleceu, acho que não faz Pedro muito Rocha tempo. já. Não faz muito tempo que faleceu até novo. Grande figura, uma figura agradabilíssima, né? Trabalhava ele e o Figueroa junto, então era uma coisa... Contavam histórias e tal, né? Imagina, 2 grandes ídolos, né? Um do São Paulo e outro do Internacional, e trabalharam juntos aqui. O Pedro Rocha era o técnico e o Figueroa era o gerente. Depois, o Figueroa acabou sendo técnico no lugar do Nelsinho Batista, aqui em 96. E o Pedro Rocha foi tomar um sorvete na praia e colocou a mão dentro da caixa do sujeito e pegou um do Grêmio. E saiu, nem viu. Mas o torcedor viu, né? Pá! Se incomodou, foto e não sei o quê. Se incomodou o resto da vida, né? E depois contou pelo folclore que a coisa vira, né? Não tem nada a ver. Pegou o picolé, nem olhou o sorvete, sei lá, e saiu tomando o sorvete. E, tá louco, virou capa do jornal no outro dia.
Pedro Rocha, foi um treinador desafio. que me subiu para o profissional. Pedro Rocha tem um carinho, um apreço muito grande por ele. Foi o treinador que me galgou lá no Botafogo de Ribeirão Preto, com 19 anos, a jogar no profissional. A tua maior derrota, aliás, maior não, que não foi derrota, né? Chegar numa final de Campeonato Brasileiro com a Portuguesa é vitória, né? Era a namoradinha do Brasil, que chamava na época, né? E a maior frustração, dá para dizer, porque vocês tinham um belo time de futebol, um que outro jogador médio, e os outros jogavam todos muita bola, né? O meio-campo que vocês tinham, o Hollywood, que é o capitão, você, o Rodrigo Fabri, e deixa eu me lembrar qual era o outro, era o Zé Roberto, né? O Zé Roberto e o Caio, na frente o Rodrigo Fabri e o Alex Alves. É, isso aí. E tinha o Caio Narigudo, né? É, como se eu não fosse, né? Mas aí, mas o meio-campo era muito bom e o ataque muito bom. O Alex Alves, esse voava, né? Então, é a maior frustração da sua carreira, Galo? Eu não levo nenhuma derrota com frustração, porque você tem que tirar sempre alguma coisa positiva. Agora, se fosse para falar assim, olha, uma situação que marcou realmente na minha carreira foi perder o título de 95 com o Santos contra o Botafogo. Eu vou te falar o porquê. Tanto o Santos, a portuguesa não era protagonista, o Grêmio tinha uma boa equipe, uma equipe técnica, uma equipe que se igualava a nós, mas naquele momento a portuguesa tinha uma questão física melhor do que a do Grêmio, ela suportava mais, estava vivendo um momento melhor aquelas finais. Agora do Santos, a equipe do Santos, ela fez por merecer, ela tinha uma equipe melhor que a do Botafogo, ela fez o gol que nos daria o título e foi tirado da maneira que você sabe também. Então, se existiu alguma frustração, foi aquela, porque o Santos atravessando um momento de reconstrução, o Pelé no comando junto com o Samir Abdurrak, estavam resgatando o Santos lá do fundo do poço e seria uma situação muito importante, uma camisa importante para o futebol brasileiro também. Eu não tinha lembrado disso aí, porque a gente não associa todos os momentos da carreira, né? Porque a gente perde um pouco o fio da meada em relação aos que vêm de fora. Mas o fato é muito marcante, né? E relevante. Sim. Até hoje se fala que foi um absurdo que fez. Era o Márcio Rezende? Márcio Rezende. Ele está sempre presente, né? Ele está sempre... 2005 fez aquele absurdo com o Internacional, né? E tu sabes que em 93 as pessoas não se dão conta. Mas aí não é só culpa do Márcio Rezende. É culpa do regulamento das competições. Márcio Rezende e Renato Marcília disputavam uma vaga para ver quem seria o árbitro da Copa de 94. E eram disparados os dois árbitros melhores do Brasil e era a concepção geral e irrestrita da imprensa, da torcida, de todo mundo, dos dirigentes. Então, Marcília apita em Belo Horizonte, Márcio Rezende apita em Porto Alegre. E, além de tudo, é meio azarado, né? Deu um toró d'água. Tinha uns 2 palmos d'água no Olímpico, não tinha a menor condição de jogar futebol. O que fez o Márcio Rezende? Autorizou o jogo, 0-0 aqui. E aí o Grêmio lá foi prejudicado pelo Marcília, porque teve um pênalti não dado, tal, celeuma. Então o Grêmio acabou, no apito amigo, perdendo um título da Copa do Brasil. Hoje o Grêmio estaria com a mesma quantidade de conquistas do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem uma a mais que o Grêmio, né? 6-5, não é isso? E aí aquela conquista, eu acompanhei os 2 jogos, até muita celeuma depois, né? Mas aqui não tinha a menor condição de ter jogo. Um toró d'água o dia inteiro, água empoçada, não tinha como sair aquela água, nem de um tempo para o outro, nada. E aí a velha frase, né? Do juiz da FIFA, né? Aquela arrogância, né? Aquela coisa. Jogo marcado, jogo jogado. E foi o que eu ouvi aquele dia. Jogo marcado, jogo jogado. Só que não houve jogo, né? Não houve jogo. Ele está sempre presente, né? Agora, ele também esteve presente aqui quando o Internacional esteve para cair contra o Palmeiras, para lembrar o lado que favoreceu, porque senão parece que, né? Gol do Dunga e tal. Né? Então, mas é muita polêmica para uma participação tão efetiva, né? A polêmica... Eu vivi 2 com ele em 2 decisões de brasileiro. Eu vou te lembrar. Atlético Mineiro e Corinthians em 99. Sim. Eu respondi depois desse Atlético Mineiro e Corinthians um processo na justiça contra ele e ganhei. Porque nós ganhamos o primeiro jogo no Mineirão 3-2 do Corinthians e no segundo jogo o nosso time era um time bastante competitivo também, não era protagonista, mas fez frente ao Corinthians que tinha uma equipe melhor do que a nossa.
Mas no segundo jogo 0-0, nós tivemos um pênalti muito claro a nosso favor, num contra-ataque do Belete, do Guilherme, contra o Índio, só lateral. Ele caiu na área e segurou a bola com a mão, e ele acabou não dando. E aí eu acabei, é claro, exacerbando, porque veio à tona a questão de 95, já não tinha ganho em 96, então você imagina a minha frustração, né? E acabei ganhando um título brasileiro depois com o Santos, como auxiliar técnico do Vanderlei em 2004. Então eu tenho 4 decisões de brasileiro e 3 com a medalha de prata e 1 com a medalha de ouro. Foi frustrante, eu queria ter ganho como atleta, acho que eu fiz por merecer, mas passei 2 situações específicas com esse árbitro, em 2 times diferentes que pegaram bastante. Depois ele virou comentarista da Rede Globo, autoridade lá em Belo Horizonte, porque aí na televisão vira lei, né? Ah, não, estamos vendo as imagens aqui e tal, aí com 800 recursos técnicos, né? Diga, Maurício. Deixa eu pegar um gancho do que o Galo estava falando agora há pouco. Você contou 2 passagens e 2 finais de brasileiro que você chegou em clubes que você mesmo citou que não eram protagonistas. Hoje, no formato atual, com o Flamengo com tanto dinheiro, a gente pode taxar como quase impossível um clube não protagonista chegar perto de sonhar? Atlético Paranaense. Mas faz tempo, Rec? Já faz tempo. Eu acho que vai ser difícil, sabe por quê? Porque eu acho que o Flamengo ele não vai ter o direito de oscilar. Pelo que gastou, pelo que ele tem, o elenco que ele tem. O futebol ele é apaixonante porque ele é imprevisível, mas não pode uma equipe com um elenco daquele ter uma oscilação. Qual é o grande problema dos times brasileiros nesse formato de Campeonato Brasileiro, onde a logística mata todo mundo? O Flamengo, primeiro que ele tem uma logística de Champions League. Acaba o jogo, ele tem o voo fretado e ninguém tem isso, porque o custo é muito alto. Né? Segundo, qualquer atleta que sai ou que entra, talvez seja até melhor. Então, quer dizer, essa oscilação que todos os clubes vão ter, em função de 38 rodadas, e ninguém tem um elenco tão... Eu citaria talvez o Palmeiras, o Atlético Mineiro menos um pouco, e o Grêmio ali muito próximo, mas eu não vejo nenhum outro clube que não vai em algum momento oscilar, porque o Flamengo não tem esse direito. Tendo um recurso no banco do jeito que tem razão o Galo, e agora podendo fazer 5 substituições, né? Se a coisa ficar encruada... Essa equipe tem que ganhar, porque o investimento é absurdo, né? Galo, com essa crise que vamos viver aí, quem sabe o Flamengo e o Palmeiras sejam exceção, né? O Atlético Mineiro está fazendo um esforço extraordinário, o Grêmio está com as dívidas bem controladas, né? O Grêmio precisava de 70 milhões, houve o repasse do Arthur, agora vendeu o Diego Rosa, quer dizer, o Grêmio tem jogador que nem estreia e o Grêmio pega uma fortuna, é o TT, é o Diego Rosa, enfim. Bom, como é que se faz... E aí você trabalhou muito nas divisões de base e muito também no profissional e em várias atividades. Qual é o ponto certo para lançar o menino? Com 16, 17, a Europa já quer levar. Levou aí o Rodrigo com Y, levou o Vinícius, levou o Paulinho, está levando todo mundo, né? Levou o Renier e vai levar outros, né? Levou o TT. Bom, qual é o momento certo? Para fazer dinheiro, 16, 17. Para jogar no clube é 18, 19. Como é que você está vendo essa reconstrução do futebol que muda toda hora? Olha, eu acho que não tem, futebol não tem idade, né? Qualidade não tem idade. Quando você sentiu o amadurecimento do atleta, às vezes com 17, 18 anos, ele está jogando em alto rendimento, até porque o Brasil ele segue sendo um grande vendedor, né? Existe um problema muito grave que a gente detectou na seleção, na época que eu estive lá, que é a falta do protagonismo desses atletas, né? O Brasil não consegue manter o atleta aqui. Então, o atleta não se mantendo aqui, ele sai daqui como coadjuvante e ele vai ser um coadjuvante na Europa. O que acontece é que o último clube que fez isso foi o Santos com o Neymar, que fez uma projeção de carreira para ele. Gastou muito para isso, mas o Neymar ficou aqui até 23 anos. Então, quer dizer, antigamente, quando você saía Rivaldo, Ronaldo, são jogadores que saíam mais velhos, já eram referência aqui no Brasil e chegavam lá com os ombros tão largos que eram protagonistas nos seus clubes. Essa falta de protagonismo ele está inserindo na má qualidade do nosso futebol brasileiro, da nossa seleção. Os jogadores das últimas 5 maiores vendas do Brasil saíram com jogadores sub-17.
Então, o que acontece é que esses jogadores não são protagonistas aqui, acabam a sua formação na Europa ainda como coadjuvantes. Isso tem atrapalhado muito o futebol da seleção brasileira, e a gente até tentou, na época, lá tentar fazer algum mecanismo junto com o governo para talvez ter uma manobra para manter o atleta até 22 anos aqui no Brasil, mas o grande problema é que não existe uma gestão de carreira específica e os clubes estão sempre passando o pires aí em função das más administrações que a gente vê aí em todo o Brasil. Então, o clube, a primeira coisa que faz é, sem dúvida, utilizar e vender o mais rápido possível, porque o rombo é grande. Isso aí tem cura? Tem cura. Eu acho que a grande cura do futebol brasileiro quando todos os clubes se tornarem sociedade anônima. Eu acho que o clube tem que ter dono. O clube que dá certo é o clube que tem gestão com responsabilidade fiscal. Nenhum clube tem responsabilidade fiscal. A dívida você vê num ano está em 300, no ano seguinte está em 500. Então, como é que é isso? Isso não pode acontecer. Eu acredito que quando o futebol vai melhorar, inclusive, a questão das categorias de base. Porque quando um clube for uma sociedade anônima e tiverem donos específicos, vão ter uma gestão de carreira para as categorias de base, né? Trabalhar efetivamente sem o cara da Sub-15 querer jogar. Eu cheguei no Atlético Mineiro, acho que a categoria de base no ano antes tinha feito 90 jogos. Eu falei, ok, quando é que vai trabalhar esse atleta para melhorar os seus fundamentos? Quer dizer, o Sub-15 quer ganhar a competição para passar para o 17, para passar para o 20 e chegar no profissional. Não existe uma gestão de carreira específica, até porque os presidentes dos clubes ficam poucos anos, ficam 2 ou 3 anos. Quando eles saem, muda efetivamente tudo. Então, realmente é muito, muito complicado, é bem difícil. E eu acredito que a sociedade anônima vai trazer essa melhora ao futebol brasileiro. E você, junto com o Gilmar e o Dunga, quando entraram para a seleção, existia essa ideia, né? De trabalhar tão bem na base, com tantos investimentos, quanto se trabalharia no profissional. Eu lembro que quando se falou em tese, pelo menos quando vocês assumiram, era mais ou menos para aquele crescimento sustentado, né? Com aquela observação perene, permanente e tal, acompanhado dos 15, 16, 17, 18. Só que, como você falou, uma hora o cara está aqui, outra hora está nos Estados Unidos, outra hora está na Inglaterra, outra hora está na Itália. É mais complicado, né? Não, e a seleção brasileira, ela é um produto final, né? Ela não é o meio. Quem efetivamente cria, molda, qualifica o atleta são os clubes. A seleção é um produto final e não tem como você ter uma atitude para você na seleção, não tem tempo para isso, entendeu? Sim, sim. Diga, Maurício. Não, mas interessante isso que o Galo estava falando, porque... Eu acho que tem uma ligação no meio aqui que está me cortando vocês. Agora pode falar. Maravilha, porque lá no início da pós-Copa... Eu brinco com o Haroldo de Souza, quando ele começa a ouvir vozes, eu descuidado, que pode ser Jesus, hein? Daqui a pouco... Vai. Não, mas o Galo estava falando sobre essa falta de protagonismo dos atletas brasileiros e a gente pega um jogador ainda jovem, ok, já está indo para a segunda metade da carreira, mas o Oscar é um exemplo que abriu mão de disputar, inclusive, alto rendimento para ganhar dinheiro, porque aqui ele não teria uma remuneração tão grande e nem na Europa teria uma remuneração tão grande. Acho que ninguém bateu o Nilmar, né? O Nilmar surgiu o interesse, ele se mandava. Mas isso é uma tônica, sabe? Até para defender a seleção brasileira, nós passamos lá na seleção um período de 2 anos e meio e nós vimos em várias categorias os atletas que já eram vendidos, já estavam nos seus clubes na Europa, preferindo se manter nos clubes do que vir defender a seleção. Galo, o São Caetano, como volta aí para essa retomada aí do futebol brasileiro, ameaçou não jogar aí a Série D, né? Mas vai jogar. Em que situação volta? É um clube empresa, né? É um clube que o Dr. Saul Klein, que retomou o clube aí há algum tempo, trouxe o Paulo Pelaipe e eu vim através do Paulo, né? E é um clube que está começando praticamente do zero, num centro importante como é São Paulo, é a cidade mais próxima do centro de São Paulo, então é um clube que tem condições de fazer um trabalho e retomar os seus melhores momentos. Está sendo um recomeço para mim, eu tentei umas 2 ou 3 vezes, e o Paulo também, a gente trabalhar junto, e foi ótimo recomeçar com ele aí. Nós estamos nos preparando já, começamos os trabalhos amanhã, porque nós temos exame, todo mundo fez exame na segunda-feira, e amanhã nós já estamos começando os trabalhos lá para terminar esse Campeonato Paulista.
Muito bem. A sua passagem pelo Internacional não foi tão boa assim, foi rápida em 2007, mas acabou ganhando um título de relevância, né? O Internacional hoje ostenta essa condição de bicampeão da Recopa. A primeira quem ganhou foi o Galo e a segunda foi o Dorival, né? Que também não teve uma passagem tão longa aqui, relativamente boa, ganhou um gauchão, uma Recopa e tal, mas também não foi das mais expressivas. De qualquer forma, Galo e Dorival deram o bicampeonato da Recopa que o Internacional ostenta com tanto orgulho nessa eterna comparação com o Grêmio, que também tem 2 títulos da Recopa Sul-Americana. Valeu, Galo. Um grande abraço. Um abraço a vocês, obrigado pela oportunidade aí. Galo que disse outro dia na Rádio Grenal que o melhor técnico do Brasil é Vanderlei Luxemburgo, disparado. Não é, Galo? Sem dúvida. Continua afirmando. Então tá. Valeu, Galo. Um abração. Grande abraço. Valeu. Eu gosto do trabalho do Vanderlei. O Vanderlei, quando surgiu, ele já estava à frente para a sua época, né? É. E muitos dos conceitos que criticavam dele agora são aplicados em grande parte dos clubes. Né? Eu estava tentando me lembrar de uma declaração polêmica que ele deu na Rádio Grenal e não conseguiu. Acho que eu estou ficando velho, não é possível. Tu acha? Que deu repercussão para Dedéu aquele dia. Ele deu uma letra forte em alguém. O Bruno também já não é mais o mesmo, né? Podia me dar um sopro legal aqui, mas eu não lembro. Ele deu uma declaração muito forte na Rádio Grenal e eu não lembro exatamente qual é o ponto. Daqui a pouco vai vir. É assim, né? Quando o cara menos espera, lembrei, mas aí já foi. Mas daí, se eu lembrar, eu vou passar para os nossos telespectadores, que devem estar curiosos também. Mas essa do Luxemburgo eu me lembrei aos 48 segundos tempo. Ele é técnico também, hoje é o técnico do São Caetano, e ele acha o Vanderlei Luxemburgo o melhor técnico do Brasil, mas não é o melhor técnico do Brasil, é disparado, segundo o Galo. Já voltamos. Sabe que muitas vezes, Maurício, as pessoas dizem assim para mim, nesses recados aí, que é uma carnificina, a internet virou uma carnificina, por que quando os caras não estão, vocês falam nas costas? Tá? Bom, a Rádio Grenal fala 24 horas por dia de futebol. Eu falo, não 6 horas e meia, né? Mas eu participo de 6 horas e meia de programação esportiva. E os casos são polêmicos. E tem algumas histórias que a gente vai lembrando ao longo do tempo. E outra, quando o cara vai na tua casa, tu não vai tratar o cara a pontapé. Para fazer uma boa entrevista, pode até perguntar forte, mas já encaminhando para o final da entrevista. Porque senão dura 2 perguntas. Vai perguntar para o Petralha a queima-roupa, ele desliga o telefone na tua cara, dura 30 segundos a entrevista. Isso eu já aprendi. Agora, tem cara que acha que o cara desligar o telefone é um troféu. Não, eu quero fazer entrevista. Eu quero apresentar conteúdo. Porque a polêmica pela polêmica a vida inteira vira um lixo, né? Vira um lixo. Então, para aí. Tu falou do Galo, que era incompetente quando treinou o Internacional. O Galo estava começando a carreira como técnico, foi até uma surpresa ele vir para cá. Ele ainda assim ganhou título e veio substituir simplesmente Abel Carlos da Silva Braga. Aí é complicado. Mesmo o Abelão, num ano muito pouco inspirado, ou nada inspirado, aquele 2007, acho que foi o pior ano da carreira do Abel, pior do que esse último aqui de Cruzeiro e Vasco. A primeira etapa do ano, né? Porque depois ele volta. Depois ele volta e tal, mas o Abel sempre volta, né? Ele voltará ainda, vai encerrar a carreira breve aqui. Voltará? Vai encerrar a carreira aqui e triunfará. Você citou o Petralha, me lembrou do recado aqui do Sidney Campos, está em Curitiba nos assistindo. Sidney Campos, eu participei de uma live agora com ele e o Edemar Ainuzek, no domingo à noite, trocamos muito trololó lá, falando do futebol brasileiro e tal. É isso aí. Keller Kloss, ça va bien? Agora eu estou falando em francês. Melhorou o nível do programa, então. O apresentador continua porcaria. Mas o idioma, pelo menos, né? Dá um improvement. Já voltamos com Keller Kloss. A pergunta já estava colocada para o senhor Keller Kloss, que é um colorado participativo ao extremo e que cuida dos detalhes da vida do Internacional. O Inter lhe preocupa até que ponto, lhe agrada até que ponto, lhe decepciona até que ponto, lhe chama atenção, que jovem, a maneira de jogar do Cudê vai ser realizada como ele pretende? Rec, eu penso, Rec, que
Eu também, às vezes, ouço vozes do além, Rec, mas não tem problema. É o retorno que, às vezes, cruza os retornos. Exatamente. Mas, Rec, eu queria primeiro fazer uma colocação sobre o Galo, né? O Galo esteve no Internacional no momento de desmonte, né? Que foi aquele grande time. Depois, então, era aquela questão de que o Abel saindo tinha que se recompor, e ele também começando. Enfim, eu lembro que ele trouxe um cinegrafista e foi muito criticado, lembra disso? E hoje é tão normal. Exatamente, não. Depois não só tão normal, como se tem equipes, né? Para fazer essas análises todas, né? E naquela época não se usava muito. Mas realmente não depende só, às vezes, do treinador. Tem toda uma série de fatores que influenciam no trabalho de um treinador, né? E aí vem também a questão do conserto da própria diretoria. E tudo isso estava muito confuso, era um ambiente muito difícil, digamos assim, naquele momento. Então, ele não conseguiu fazer um bom trabalho. Mas, da sequência também, assim, ele não teve ainda uma consagração com grandes títulos, né? Mas isso, às vezes, como eu digo, são circunstâncias que não contribuem. Bem, mas quanto à preocupação, e aí falando de treinador, o Kudê, eu acho que é um excelente treinador. Algumas circunstâncias que me preocupam. Uma delas é que ele está consolidando esse esquema tático e até aí tudo bem, mas ele parece que só tem esse esquema tático. Eu não vejo uma variação tática, e é bem verdade que ele também teve pouco tempo, se nós considerarmos que o time estava numa crescente, engrenando e se assenhorando, digamos, do esquema tático que ele trouxe, que ele implementou, e aí se vê que tem a mão do treinador, tá? Se vê que o time dá resposta, que tem uma ideia de jogo do treinador e ela está sendo implementada e está dando resultado. E nós vimos muito bem até a pandemia parar todas as atividades. E agora, no retorno, a minha preocupação é que o time que é de transição, ou o time B, enfim, como queira denominar, o time reserva, ele, quando se coloca em campo, parece que ele não tem nada a ver com o esquema tático, ninguém se entende, não há... Tudo aquilo que se vê no time principal de uma resposta ao esquema tático, mesmo que ele, às vezes, não tenha aquela agressividade, aquela infiltração na área adversária, mas se vê que a movimentação ela está sendo bem assimilada. Agora, no último jogo, sinceramente, eu não consegui ver o desenvolvimento do esquema tático, né, como a gente vê no time principal. Mas logo a seguir, eu imagino que ele tenha uma variação tática significativa, como não só uma arma, mas como também uma possibilidade para sair de uma eventual marcação do esquema já que começa a ser bastante conhecido. Então, esta é a minha apreensão, de que ele tenha que fazer, primeiro, que os reservas assimilem tão bem quanto parece que os titulares assimilam, mesmo que eu veja assim, colocar 2 jogadores já veteranos na frente, o Internacional não vai conseguir fazer infiltração em defesa adversária. Não dá para jogar com D'Alessandro e Paulo Guerreiro lá na frente, e aí então o time fica sem capacidade de infiltração na área adversária, até porque o D'Alessandro, pela sua característica, ele volta muito e acaba centralizando o jogo e de repente mata bastante aquela movimentação dos meios-campos que tem que se projetar e filtrar. E ele então, com a característica de jogo dele, ele acaba retardando o time, atrasa e não faz aquilo que deveria fazer o segundo homem lá da frente, que seria estar junto com o Paulo Guerreiro, fazer tabelas em velocidade, fazer infiltração em velocidade na área adversária. Resultado, o Paulo Guerreiro fica sozinho, fica entregue ao adversário, então fica sempre com aquela marcação dobrada e ele isolado,
sem parceria e não está, então, chegando à conclusão do esquema. Ele evolui na saída de jogo, na evolução da transição do meio, e quando vai fazer do meio para o ataque, não acontece essa transição, aí sequer a conclusão. Então, isso que está me deixando bastante preocupado, digamos assim, né? Essa falta desta evolução no terço final do campo. E quando chega ali, principalmente o D'Alessandro, retém a bola e volta. Que a especialidade dele nos últimos anos é essa, é pegar a bola lá na intermediária adversária e recuar para o meio campo e fazer um passe lateral. E agora, em princípio, sai do time para voltar o Galhardo, o Thiago Galhardo, entra também o Praxedes no lugar do Marcos Guilherme e volta o Fux para o lugar do Moledo. Mas deixa eu conversar também com o Kevin Krieger, que é diretor do grupo de transição do Grêmio. Ele está na linha para conversar com a gente e muita gente da transição estará nesse time do Grêmio de amanhã contra o Novo Hamburgo. E aí muitos nomes são especulados, especialmente o Lucas Araújo, de quem se tem ótimas referências e até se diz que ele é o único volante de ofício, o único camisa 5 que o Grêmio tem. Você acha que ele é capaz de dar uma resposta tão boa imediatamente, a ponto de já ser guindado para uma condição melhor dentro do grupo do Grêmio? Kevin, boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa noite, Keller. Eu estou sem o som do Kevin. Se a gente tiver condição aí, eu não sei se é o problema do Kevin ou é um problema nosso aqui. Ah, tá no ar, então. Eu que estou sem o retorno do Kevin. Então, prossiga até que eu recupere aqui. Vai firme aí, Kevin. Então, como eu estava falando, boa noite. Agora sim, agora sim. Boa noite, Maurício, Keller. Em relação ao nosso volante Araújo, que hoje faz parte do grupo principal, como por exemplo, o Guilherme Guedes, que jogou o Grenal e jogou agora o jogo contra o Ipiranga, são jogadores que estão preparados, sim, para entrar no jogo principal, da equipe principal e dar conta do recado. Sabe que o Kevin fez uma crítica aí, que o time reserva do Internacional não consegue jogar de acordo com o que joga o time titular, que é outra sistemática. No Grêmio se procura preservar isso aí, né, Kevin? Não, a nossa base, até o sub-20, ela faz diversos esquemas táticos e técnicos, né? Quando o jogador chega na equipe de transição, nós fazemos um trabalho completamente espelhado ao nível profissional para que o jogador, quando chegue na equipe principal, na comissão técnica do Renato, ele já esteja preparado tática e tecnicamente de acordo com o esquema tático do grupo principal. Isso facilita, sem dúvida, a chegada do jogador. Kevin, o caso do Ferreirinha, o Ferreirinha foi inscrito agora, também é uma proteção judicial que o Grêmio está fazendo, para dizer que está tratando o jogador de forma igual, porque ele esteve cotado até para estar no grupo da Libertadores, aquela história toda. Mas é um caso que vocês já dão como definitivo, não tem volta? Como é que vocês estão analisando essa situação? Porque ele está treinando com vocês lá, né? Ele está treinando conosco no grupo de transição. Esse atleta, ele está numa questão jurídica, então está entregue ao departamento jurídico, mas como o nosso vice-presidente Paulo Luz falou, no futebol ele é muito rápido, ele é muito complexo, então a gente está sempre com a porta aberta para poder construir para o Grêmio e para o próprio jogador, mas hoje ele está no departamento jurídico do clube. O Darlan é uma surpresa agradável, ele furou a fila, o lugar do Darlan era para ser do Vitor Bobsin, que hoje, de novo, se especulou, poderia jogar no Atlético Paranaense, e isso para vocês é uma surpresa agradável, ou vocês já esperavam essa evolução a ponto dele entrar com a naturalidade que entrou no Clássico Grenal, por exemplo? O Darlan é um menino que é 98, né? E o Bobsin é 00. A ordem natural é a chegada do Darlan, do Araújo, que é 99, na frente do Bobsin, apesar de o histórico do Bobsin, do Vitor, que teve na seleção brasileira. Ele sofreu, né, nos últimos 2 anos com lesões. No último ano ele estava fazendo um bom campeonato brasileiro de aspirantes e se lesionou também, e hoje ele, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes jogadores que nós temos no grupo de transição. E a gente quer dar um trabalho, quer dar uma sequência para ele de jogos, e quem sabe ele possa estar subido ao grupo profissional
no ano que vem ou ainda mesmo nesse ano na decorrência do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Mas claro que isso é um trabalho que o Renato vem fazendo de acompanhamento junto com o Alexandre Mendes e o Vitor Hugo, de acompanhamento dos treinamentos e dos jogos que acontecem do grupo de transição. O Grêmio não quis emprestar o Bob Sim para o Atlético? A nossa política do Grêmio e do grupo de transição aqui junto ao departamento profissional, se for emprestar algum dos nossos jogadores, é para fazer um empréstimo que ele vá ter sequência de jogos. Então, nada está fechado em relação ao Vitor Bob Sim, qualquer outro dos nossos jogadores, como o Léo Chu, por exemplo, foi emprestado para o Ceará, que é um clube de Série A. O próprio Robert foi emprestado para jogar o Campeonato Mineiro e a Série B pelo Cruzeiro, que é um clube de Série A. Então, a ideia, o próprio hoje da Silva, que nós estamos dando sequência no Caxias, está fazendo um bom Campeonato Gaúcho, a gente procura analisar bem o empréstimo para que ele possa ter sequência de jogos e possa ganhar experiência. Caso contrário, é melhor que ele fique no nosso grupo de transição, esteja trabalhando conosco, dê andamento no dia a dia da formação desse jogador. E estando conosco, a gente sabe que ele vai estar se formando dentro do Grêmio, a qualidade dos jogos que a gente procura fazer no grupo de transição, enfrentando em amistosos jogos da Série A do Campeonato Gaúcho, times da Série A do Campeonato Gaúcho e os enfrentamentos também com os campeonatos brasileiros que a gente tem, que tem jogos muito bons em relação a clubes de Série A e Série B que disputam os aspirantes. Nunca na história do Grêmio e do Internacional recentemente se conhecia bastante a meninada, mas essa nominata tão vasta, né? A gente fala com naturalidade do Léo Chu, falava-se do Lima, do Vico, do Caio, a gente meio que vai conhecendo todo o elenco, vai tendo domínio, porque eles acabam aparecendo numa hora ou noutra, mesmo que seja num time misto, e movimentam o noticiário aí do Grêmio. E um jogador que chamou a atenção, e inclusive foi elogiado aqui, ele teve problemas com o Adilson Batista lá no Cruzeiro, mas foi elogiado pelo Adilson Batista. Diz, não, é menino, eu não levo rancor nenhum e tal. Até a mulher do Jonathan Robert, que criticou o Adilson Batista e tal. E me disseram que você é fã do Jonathan Robert. Confere, não? Quem te disse conhece do assunto, viu? E ele é bom mesmo? Conhece do assunto. Eu gosto muito do Jonathan Robert. Ele além de ter muita qualidade técnica, tem personalidade e joga em 3 posições. Joga no meio, ali no meio de centro, e faz as 2 extremas, com muita qualidade. Então, é um menino que também já tem um pouco de rodagem. Ele foi vice-campeão brasileiro de aspirantes o ano passado, foi campeão da Copa RS no final do ano, sendo destaque aqui que a Federação Gaúcha ali, através do Noveleto, organiza. Então eu acredito muito que esse menino aí vai dar muito certo no futebol. E na comissão técnica do principal, eles têm essa admiração já, porque vira e mexe está se falando que ele vai ser reemprestado e tal? Isso está sendo trabalhado pelo nosso vice-presidente Paulo Luz, né, junto com o executivo Klaus Câmara e conosco. Estamos avaliando, né, se o Robert ele vai ter espaço no grupo principal ou se ele será emprestado para um clube, né, que nos interesse, que ele possa, como eu falei anteriormente, ter visibilidade e principalmente ter jogo, né, que é isso que a gente precisa dar para o Robert, para ele mostrar o potencial que ele tem. Paulista, até uma dupla, Kevin e Keller, entendeu? Nós estamos com o Kevin e o Keller. Aquela hora que tu até... A dupla Keké. Aí, esse nível de intimidade eu não tenho, só amigo dos dois, mas não tem esse nível. Mas é Kevin e Keller, Keké. O Rec, minha saudação ao Kevin aí, mas não nos comprometa, né, Kevin? Não, Keké. É verdade. Aliás, teve uma hora ali quando o Rec foi fazer menção, viu? Só um pouquinho. Diga, Kevin. São os bons tempos que a dupla Grenal vive aí institucionalmente, através dos nossos presidentes. É importante, apesar de toda a rivalidade que nós temos, é importante a gente ter esse trabalho em conjunto aí, representando o Rio Grande do Sul. Diga, Maurício, agora sim. Aquela hora que você estava falando da crítica do Keller
aos reservas não jogarem. Até teve uma hora que pareceu que você falou Kevin. Eu falei, não, deixa passar que é Kevin, Keller, tá tudo certo. Tá tudo em então, casa. todo mundo entendeu. Mas deixa eu aproveitar então pro Kevin que tá falando. O Galo, Alexandre Galo, técnico, concedeu entrevista há pouco no Cadeira Cativa e ele falou um pouco sobre esse cenário de que tem muito jogador jovem saindo, que os jogadores não estão completando o ciclo de formação aqui e não estão virando protagonistas aqui para depois sair. Você acha que é um cenário irreversível e isso acaba dificultando o trabalho de formação plena, como pensa o Grêmio, de o jogador ter o retorno desportivo para depois dar o retorno financeiro? Porque já são 2 casos no Grêmio, né? Teve o TT e o Diego Rosa, que não deu tempo de jogar no principal. Entrou uma grana boa. A grana é boa, mas não deu tempo deles darem o tal do retorno esportivo. Não, se não sai de graça. O Grêmio ele tem uma política de futebol e do Conselho de Administração de ter o ganho desportivo e o ganho financeiro. Mas também nós não podemos fechar os olhos para o mercado que vem mudando, né, conceitualmente a questão da Europa cada vez buscar os jovens mais cedo, né? Isso a gente está sentindo que isso está acontecendo e o Grêmio está se preparando para isso, né? Sempre a gente gostaria que o Diego Rosa fosse até o final, mas se ele for realmente aí confirmada a venda dele para a Europa, acho que o Grêmio também, querendo ou não, nesse momento que a gente está vivendo aí de precisar uma venda de jogadores, né, para fechar o ano, né, com um pouquinho de tranquilidade e dentro do parâmetro que a gente está vivendo hoje também é muito importante que a gente possa, de uma forma, tá compensando a venda de algum atleta do grupo principal, até mesmo com um jovem da categoria de base. Não é o ideal que ele possa jogar, dar títulos para o Grêmio, como foi Arthur, como foram os outros que passaram há pouco tempo atrás, performaram dentro de campo e deram resultado financeiro. Mas a gente tem que se preparar para esse mercado da Europa está cada vez tentando buscar o jovem mais cedo, inclusive para pagar um pouco menos, né? Mas é um trabalho que a gente vem fazendo com as categorias de base e a própria discussão, que eu acho que é muito importante que os clubes façam, a discussão da Lei Pelé, porque os jogadores que fazem o primeiro contrato têm um prazo muito curto de contrato até completar os 18 anos e depois dos 18 anos. Então, isso dificulta também para os clubes, né, formadores. Então, essa discussão ela vai precisar ser feita em Brasília, junto ao Congresso Nacional, para poder buscar algumas mudanças que protejam os clubes também. Quem sabe o nosso advogado de plantão aí, o Keller Kloss, possa nos falar um pouquinho sobre isso. Quem sabe 5 anos, mudar, 3 e depois 5, quem sabe agora faz 5 e depois aí se negocia o resto, né? Porque daí vai dos 16 aos 21, dá pelo menos um resguardo diante do que falou o Galo, diante do que falou o Kevin. Agora vamos ouvir o Data Vênia, né, doutor Keller Kloss. E aí, para auxiliar o Keller nessa análise, estamos no momento de debater isso, porque a MP que mexe nos direitos de transmissão, ela mexe justamente na Lei Pelé. E acrescentando a pergunta ao Keller, para ele ter um tempo mais à vontade, até para falar dos jovens do Inter. Também agora a gente começa a ter algum domínio. A gente ouve falar em Praxedes, a gente fala em Johnny, em Guilherme Pato, em Pedro Henrique, enfim, em outros jogadores, né? Como o Praxedes. Eu gosto muito do Matheus Monteiro, que é um jogador que joga pelo lado do campo. Enfim, também sobre o Internacional começa a se ter um pouco mais de domínio sobre essa nominata nova que se apresenta para o Cudê. Não tenha dúvida, que principalmente os jogadores que ganharam a Copinha, né? E eles estão agora já nessa fase de transição para serem aproveitados. Mas o Kevin apanhou muito bem essa questão. Nós, infelizmente, nós somos caudatários da política econômica. Enquanto o Brasil não for uma potência econômica mundial, nós seremos caudatários. Se a Europa resolve adotar uma política, seja como o Kevin muito bem colocou, pegar os jogadores mais jovens, seja para gastar menos por eles não estarem consolidados no cenário internacional, né, do futebol, seja porque a política dos clubes europeus queiram aproveitar, digamos assim, os últimos anos da formação do atleta para que imprima
uma mentalidade que eles desejem colocar do sistema europeu, da característica do clube, né, europeu que eles pertençam ou venham a pertencer. Agora, essa questão da Lei Pelé é fundamental, porque fica realmente o clube sem uma proteção maior. A proteção econômica, ela é muito tênue, porque se vem aqui com a proposta para levar o jogador mais jovem, dependendo da situação financeira do clube, ele não tem possibilidade de resistir muito, até porque, numa situação extrema, eles vêm e colocam a multa contratual e levam. Tá? Então, essa é uma dificuldade. O Kevin, acho que foi muito feliz em colocar essa questão, e vocês também complementaram, que talvez esteja no momento de se rediscutir, talvez aumentando o prazo, para que possa o jogador dar um retorno esportivo ao clube, não só um retorno financeiro, tá? Porque esta é uma dificuldade que nós vamos enfrentar ainda por muito tempo, enquanto houver essa diferença muito grande das economias, do poder da moeda do euro em relação ao real. Isso, nós tivemos um breve momento, eu lembro, eu acho que foi na época que o Oscar saiu internacional, que havia aquela empolgação, que o Brasil estava decolando economicamente, e ali, então, eu, na época, presidi o Conselho Fiscal do Esporte Clube Internacional e eu até referi lá que nós tínhamos que começar a nos preparar para uma outra realidade, porque não se poderia mais se fazer futebol pensando em receitas futuras com a venda de passe dos jogadores, né? Mas isso logo se dissipou e logo voltou àquela, entre aspas, normalidade, ou seja, que eles têm um poderio econômico maior e vêm aqui e levam os atletas. Então, nós temos que ficar, infelizmente, caudatários se não tivermos uma proteção um pouco maior na lei, né, que dê um prazo maior para que o clube possa desfrutar, pelo menos nos primeiros anos, desse retorno futebolístico do atleta. Keller Kloss, até que ponto pode influenciar na decisão da eleição do Internacional a dívida de curto prazo, que tende a terminar o ano em 400 milhões de reais? 316 era, e com a pandemia, se o Inter não conseguir vender ninguém, pode chegar a quase 400 milhões para curto prazo. Olha, isso acaba tendo pouca influência, porque o nosso eleitorado, lamentavelmente, ele não aprendeu ainda a fazer uma leitura mais madura. Então, basta ter um resultado de campo razoável, ele acaba votando. E esse ano, especificamente, né, tudo fica na desculpa da pandemia, porque caíram as receitas, a dificuldade, aí sempre aquele apelo meio que sentimentaloide, que, lamentavelmente, o nosso quadro social ainda não amadureceu suficientemente para ver das coisas equivocadas. Por exemplo, nós trocamos nosso estatuto para colocar 5 presidentes e até hoje não existe nenhum relatório, não existe nenhum estudo, nenhum resultado a ser apresentado para dizer quais as dificuldades, quais as vantagens, o que isso melhorou e o que não melhorou na administração do clube. Então, hoje nós temos 5 presidentes e nós continuamos aí numa situação dessa aí, com uma dívida crescente, principalmente a curto prazo, e tudo isso o quadro social não consegue enxergar, até porque o quadro social é aquilo, como nesses últimos jogos aí o D'Alessandro vai lá, cria uma confusão e todo mundo fica muito feliz porque o D'Alessandro veste a camiseta internacional. Um jogador que há muito tempo já devia estar fora, né? Isso eu venho falando há muito tempo, atrasa esse próprio esquema tático hoje do Internacional, como eu havia comentado anteriormente, ele acaba não conseguindo, ele é capaz de colocar a perder esse treinador porque ele tem que jogar junto com o Paulo Guerreiro. Bom, mas aí ele tira toda a dinâmica do esquema tático do Kudê. E olha, eu espero isso que você falaste, que entre o Praxedes, que entre esses jogadores mais jovens, o outro rapaz me faltou o nome aqui. Galhardo. O Galhardo.
que tem demonstrado toda vez que entra que é um jogador de personalidade, de movimentação e Faz com gols. vitalidade. Faz gols também, ele tem a finalização, é bom finalizador. Então, nesse ponto, assim que eu digo, está na hora, o pessoal tem que acordar, eu lamento ter que dizer isso, mas o quadro social muitas vezes não consegue, só fica sempre na mesma coisa, mas vamos votar porque o clube, porque isso, porque conseguimos uma vaga, ou porque saímos da Série B, mas não é nem para ter entrado na Série B. E outra coisa, Série B, fomos bem. Como fomos bem? Com o orçamento que nós tínhamos, chegamos em segundo lugar. Então, essas questões que a torcida está adormecida até hoje. Eu imaginava que quando o Grêmio ganhou a Libertadores, fosse se recobrar os sentidos, fosse acordar, mas não, parece que estão até hoje adormecidos, que somos campeões do mundo, bicampeões da Libertadores, isso é suficiente. E aí fica só numa idolatria de um jogador que, fechando 10 anos, praticamente não acrescentou nada, né? Para o clube, para ele foi muito bom, não tenho a menor dúvida. Muito bom. Keller Kloss, aquele abraço. Obrigado, Rec, pela mais uma oportunidade aí. Um abraço a todos aí. Para encerrar, Kevin Krieger, um grande abraço também. Grande abraço e boa noite a todos. Boa noite. Teremos competição até o final do ano, a queima-roupa? Campeonato Sub-20, né? O Sub-20 começa em setembro e o Brasileiro de Aspirantes Sub-23 começa em outubro. Ah, então tá, melhorou, porque o aspirante estava naquela dúvida. Valeu. Muito bom, Kevin, um grande abraço. Valeu, grande abraço, boa noite. Valeu. Podemos explorar bem aí o Kevin em separado do Keller Kloss, porque são temas distintos, né? Por isso que até deixei mais de forma estanque. Não adianta trocar muitas ideias, porque são questões diferentes, né? Tem até uma parte política que tem que ser bem analisada no Internacional, porque esse ano é ano de eleição no Internacional. Aliás, hoje a conselheira foi condenada pelo Conselho de Ética do clube, deixa eu até ver aqui, para não dizer bobagem, né? Deixa eu ver aqui onde é que está. Está aqui, ok, vamos lá aqui. Ontem houve um julgamento do César Schunemann no Conselho Deliberativo, o recurso dele e da Renata Arruda, a torcedora colorada que se envolveu com a torcedora do Grêmio na arquibancada. O César foi absolvido e a Renata condenada, né? Então, até não sei exatamente qual é o tamanho da condenação aqui, mas a gente vai divulgando aí na sequência, porque não foi divulgado por ninguém, estou dando em primeira mão aqui. Para concluir, Maurício. Desde a temporada 2011-2012, o Brasil não tem artilheiros nas principais ligas da Europa, casando com aquilo que o Galo falava. Nós não estamos sendo protagonistas nesses clubes. E o David Braz hoje deu entrevista coletiva sobre a nova oportunidade de jogar. Eu estava até conversando sobre isso com a minha esposa, né, minha família toda, o quanto que eu estou feliz. Desde a minha chegada aqui, fui muito bem tratado por todos da cidade, não só no clube, mas a cidade me recebeu muito bem. Né? Então, a gente, por isso, vem conseguindo trabalhar muito bem no dia a dia e quando teve a oportunidade, procurou da melhor maneira possível ajudar. Né? E estou muito feliz mesmo em estar aqui. Estou muito adaptado, né? Tomando meu chimarrão, fazendo churrasco o tempo que eu tenho, né? Quando pode. E bem a cultura, apaixonado pela cultura da cidade e muito feliz aqui no Grêmio. E já sabe fazer um chimarrão. Muito bem. Aí, David Braz. Até amanhã, depois da rodada.